estamos de volta com o RDTV para um bate-papo ao vivo com o deputado federal Homero Pereira, do PSD. Não deixe de participar e envie uma pergunta ao parlamentar por meio do chat em nosso portal. Olá, deputado, seja bem-vindo ao RDTV mais uma vez. Muito obrigado. Prazer, desculpa o atraso. Deputado, vamos falar sobre um assunto que ocorre essa semana, que é o prazo final para as famílias da Gleba Sul e Amiçu saírem da região. Como que estão as articulações no Congresso, uma vez que teve até uma manifestação há 2 semanas? Como que ficou essa questão, essa discussão? As famílias vão ter que sair daquela região? Olha, nós, do ponto de vista político, tudo que podia ser feito, foi feito no sentido de sensibilizar as autoridades federais. Além da audiência pública que houve lá em loco, nós tivemos na Casa Civil com a ministra Gleice Hoffmann, estivemos com o ministro da Justiça, com o ministro Adams, o governador na última semana esteve com o presidente Supremo, Joaquim Barbosa, tudo no sentido de elucidar os fatos, tentar mostrar que foi feito um equívoco, a área está deslocada, a injustiça que vai se cometer. Nós queremos fazer justiça com os índios, mas não podemos cometer injustiça com os brancos. São praticamente mais de 6 mil pessoas envolvidas que não tem para onde ir. Se o governo até tivesse uma alternativa, ó, eu estou tirando essas pessoas daqui, mas estou colocando ali. O governo do estado foi oferecer uma área alternativa. Então agora nós estamos à mercê da justiça, porque existe uma liminar, né, e nós queremos que o Supremo decida essa questão e contando com a sensibilidade da Presidente da República de não cometer tamanha injustiça com o povo de Mato Grosso que estão naquela região, que foram colocados pelo próprio governo federal, alguns, né, na forma de assentamentos, e outros que optaram, outros que lá nasceram. Então, é uma tremenda injustiça que vai se cometer. Nessa questão, há uma intransigência da FUNAI? A FUNAI hoje é um órgão extremamente aparelhado, né? Talvez eu considero que a FUNAI é a maior ONG que nós temos no Brasil hoje. Se você ir na FUNAI ou nas reservas indígenas, é comum, não é comum você encontrar brasileiros, mas é comum você encontrar estrangeiros, ongueiros, transitando com livre trânsito, tudo com a leniência da FUNAI. Então, hoje é um órgão totalmente aparelhado e não cumpre o seu papel. Porque se ela cuidasse dos índios, levasse saúde para os índios, educação, bem-estar para os índios, mas é só você entrevistar os índios para saber o que eles pensam da FUNAI. Ela não cumpre o seu papel. No entanto, ela hoje é a maior promotora de conflito entre brancos e índios. E isso precisa acabar. Por isso que nós temos tramitando no Congresso Nacional uma emenda constitucional chamada PEC 215, que vai trazer a responsabilidade para o Congresso Nacional de legislar sobre essa matéria. O Congresso, na Constituição de 88, delegou ao Poder Executivo para que, através da FUNAI, fizesse a demarcação de áreas indígenas. Nós temos que retomar isso. É uma atribuição do Congresso. Nós delegamos. Temos que tirar essa delegação do Poder Executivo e a gente poder legislar sobre essa matéria, porque daí nós vamos estabelecer o contraditório, ouvir as partes, fazer audiências públicas, ou seja, vamos democratizar o processo. Hoje, o processo está totalmente antidemocrático, só baseado num laudo antropológico, já se define que aquela área é uma área indígena, desconsiderando toda a argumentação da parte contrária. Isso tem que ser revisto. A importância de se considerar a demografia mesmo, né, deputado? Exatamente. O senhor é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e um representante do setor produtivo na bancada federal. Quais têm sido os projetos ligados ao agronegócio, à agroindústria? Temos muitos projetos, né, alguns aprovados e outros em andamento. Talvez o mais relevante, que nós nos debruçamos sobre ele por mais de 4 anos, foi o Código Florestal, né? Nós conseguimos aprovar, agora está em processo de regulamentação da lei para ser aplicado. Os nossos produtores vão ter uma lei mais consistente, uma lei que dê mais segurança jurídica, que vai evitar a judicialização. Então, acho que foi um grande projeto. Nós estamos agora tratando essa questão indígena, né, legislando sobre isso, para a gente tentar também pacificar as relações no campo. Nós temos a questão da legislação trabalhista, principalmente com foco no trabalho escravo, né? Muitas atividades são tidas como trabalho análogo a escravo, é um equívoco e a gente tem que colocar isso em lei, deixar isso muito claro, tipificando o que é jornada excessiva de trabalho, o que é trabalho forçado. Por exemplo, deputado, por exemplo, a questão da cana-de-açúcar, por exemplo? Não, as características do trabalho no meio rural são totalmente diferentes do trabalho no meio urbano.
Aqui nós estamos trabalhando sobre um teto, pode chover, que não tem problema, o trabalho continua. Mas no meio rural não. Se você vive... Primeiro tem a questão sazonal da safra, né? Depois você tem o problema de chuva. Por exemplo, se chover uma semana, o trabalhador ele vai ficar parado. As condições climáticas. Depois, isso é uma coisa imponderável que o empregador ele não tem controle. Se na outra semana ficar de sol, se ele trabalhar mais do que as 8 horas, ele teria então que estar pagando hora extra. Então tem que haver um equilíbrio para haver um banco de horas ou coisa parecida para que o trabalhador possa se entender com o produtor sobre essa metodologia. Então são questões como essa, além da questão, o grande gargalo que nós temos, que estamos prevendo um apagão no Brasil dentro em breve, se não houver investimentos muito fortes, que é a questão da logística, né? Hoje, não só a logística urbana, né? Eu demorei 1 hora para vir de casa até aqui, mas a logística como um todo, a produção está aumentando e os meios de transporte são os mesmos. Se você for daqui para Rondonópolis, você vai circular em cima de uma rodovia que há 30 anos ela está aí a mesma e a produção triplicou e passa sobre a mesma rodovia. É preciso ter mais investimentos mais nessa investimentos área. em logística, a ferrovia tem que ser uma realidade. Semana tiveram grupos chineses, tem que ter a ferrovia, tem que navegar os rios, né? Nós temos verdadeiras veias fluviais aqui no nosso estado e não são navegáveis. E a questão do impacto ambiental relacionado a esses novos meios? Todos eles vão gerar impacto ambiental. Obviamente, a atividade humana gera impacto ambiental. O que a gente precisa é mitigar esse impacto ambiental, ver o custo-benefício. Eu acho que é muito melhor você ter um trem, ter um impacto ambiental da construção de uma ferrovia para chegar até Cuiabá, por exemplo, do que você ter milhares de caminhões soltando dióxido de carbono aí na atmosfera, né? Então você vai tirar muitos caminhões disso. O senhor citou a questão da ferrovia. Há anos se discute Cuiabá-Santarém. Ela vai sair do papel realmente, deputado? No caso da Cuiabá-Santarém é a rodovia, né? A BR-163 está em fase de conclusão, acho que em 2 anos, até essa semana, o pessoal da ProSoja, o Movimento Pro Logística, estão fazendo um estradeiro até Santarém. Eu acho que é coisa de mais 2, 3 anos vai estar concluída. Nós estamos tentando atrair para cá capital chinês para fazer paralelamente a ela uma ferrovia, para você exatamente ter os 2 modais de transporte, ter o rodoviário e o ferroviário. Na verdade, Mato Grosso é um grande produtor de alimentos, mas nós temos uma baixa densidade demográfica, temos menos de 3 milhões de habitantes. Então o Estado ele produz para se abastecer, mas o Estado de Mato Grosso é um grande exportador de alimentos, exportador para outros estados e exportador para outros países. Então nós temos que ter meios de tirar essa produção, reduzir esse custo da produção. Hoje o frete impacta demais no custo das famílias, da cesta básica das famílias. Muito que se tem ali é imposto e frete, né, é o preço da cesta básica. Nós temos que reduzir, não basta só produzir, nós temos que dar condições de transportar essa produção. Muita gente está falando sobre a questão do agronegócio e os incentivos ligados à agricultura familiar, aos pequenos produtores. Está indo bem, eu acho que hoje o MDA é um dos ministérios mais bem aquinhoados, as pessoas que têm vocação, porque a questão da agricultura familiar é que houveram no passado muitos assentamentos, como se no campo tivesse solução para o problema de desemprego na cidade. Foi pego muita gente na cidade e levado para o campo. Aí acabam ficando lá só aqueles que têm vocação. Tem gente que não tem vocação, tem que voltar para a cidade, para ter outra atividade aqui, para elaborar em outra atividade. No entanto, aqueles que têm vocação no meio rural, tem alternativas importantes, linha de financiamentos importantes, cada vez mais está sendo aperfeiçoado incentivos, novas atividades entrando, como a questão da piscicultura hoje, né, com plano de safra para a piscicultura, plano de safra da agricultura familiar. Eu acho que os mecanismos estão à disposição do nosso pequeno produtor. O que nós precisamos fazer é a gente resgatar, por exemplo, uma entidade como a Emater, como a nossa Empaer aqui, para que ela dê assistência técnica. Porque a Embrapa produz a pesquisa, mas você tem que ter alguém para pegar essa pesquisa e transferir para o pequeno produtor, fazer a transferência de tecnologia. Quem faz isso? As entidades de assistência técnica. No entanto, a nossa Empaer aqui está numa situação caótica, precisando ser revista essa questão, precisa haver investimentos na assistência técnica para essa pesquisa chegar no pequeno produtor e ele se emancipar. Tá certo, deputado. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. E você não saia daí, vejo já já. Atenção, obras em andamento. Próxima estação, Futuro Melhor.
Com a implantação do VLT, nossa cidade vai se transformar num lugar bem melhor. Você vai poder transitar de um lugar para outro com mais rapidez, segurança e tranquilidade. Acesse mtnacopa.com.br e saiba por onde o VLT vai passar. O VLT vai transformar nossa cidade. Governo de Mato Grosso na Copa. A Gráfica Print sabe como facilitar seu dia a dia. É ágil, moderna, pontual e prática. Do atendimento à entrega do material impresso. Uma gráfica completa, com o maior e mais avançado parque gráfico de Mato Grosso. E a única linha de produção que funciona 24 horas por dia. E agora a Print tem mais uma grande novidade. Impressora rotativa M500. A única do Centro-Oeste capaz de produzir até 40 mil cópias por hora de materiais frente e verso e com 4 cores. A nova rotativa imprime revistas, tabloides e catálogos em vários tipos de papel. Com dobradeira acoplada ao sistema de impressão, os cadernos já são produzidos, dobrados, grampeados ou colados e refilados, resultando um trabalho em tempo recorde. Na hora de imprimir, escolha a gráfica que facilita as coisas para você. Gráfica Print. Simplifique. Não fique rodando por aí. O melhor preço é aqui. Protetor solar Expertise R$ 24,90. Tinta em média excelência R$ 15,79. Dermacide 200 ml R$ 16,49. Farmácia Unimed. Melhor preço e procedência garantida. A Home Baby Design está pronta para auxiliar na escolha de seu enxoval, com profissionais prontos para orientá-la da melhor forma na hora de escolher as coisinhas de seu bebê. Faça uma visita e conheça todas as novidades e lançamentos. Tudo o que você, mamãe e o bebê precisam. A Home Baby Design está localizada na Avenida São Sebastião, número 2619, bairro Goiabeiras, próximo ao Liceu Cuiabano. Telefone 3321-0202. Há 20 anos, atendendo a mamãe e o bebê com muito carinho e dedicação. Voltamos com o RDTV e com o deputado federal Homero Pereira, do PSD. Deputado, nos conte um pouco mais sobre a liberação de emendas parlamentares para várias áreas, inclusive para o setor da saúde. Eu sou coordenador da bancada e estivemos esse ano, todos nós já colocamos as nossas emendas, as de bancada. As emendas individuais, a maior parte dos parlamentares coloca de forma genérica, exatamente para, assim que os prefeitos assumem, depois tomam pé da situação, é que a gente acaba carimbando essa emenda, porque tem muito município que está inadimplente, não pode receber emenda, então daqui até março, quando abrir o orçamento, é que a gente deve carimbar as emendas individuais. Mas as emendas de bancada, nós priorizamos e colocamos no orçamento da União 1.499 bilhões, 1,5 bilhão, né, de reais, priorizando áreas importantes, por exemplo, a área da saúde. Para você ter uma ideia, nós priorizamos aqui em Cuiabá, que vai ser a questão da Copa e etc. A gente sabe o tanto que está complicada a questão da saúde aqui. Priorizamos o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, para poder aumentar de 60 para 120 leitos. Priorizamos a continuação da construção do Hospital Universitário Júlio Miller, ali na saída para Santo Antônio do Levergé, no campus da UFMT, são 250 leitos. Priorizamos o pronto-socorro, a construção de um novo pronto-socorro, está se iniciando com a emenda, certamente não vai precisar de mais recursos o ano que vem. O Hospital do Câncer. Então a gente procurou, tendo em vista o caos que está a saúde no Brasil como um todo, a gente priorizou as emendas de bancada também aqui. A grande luta é para a gente fazer, primeiro, aprovar, preferencialmente num valor muito parecido desse que nós colocamos, e depois liberar. Então existe uma distância grande entre a vontade do parlamentar expressa naquilo que ele coloca na emenda e a efetivação da emenda lá na ponta. Parece que houve ainda uma restrição na liberação das emendas esse ano. Houve um contingenciamento, a presidente da República contingenciou por conta de superávit primário, coisa assim. Então você acaba frustrando a expectativa dos prefeitos e etc. Quer dizer, no Brasil, se a gente não rever essa questão da reforma tributária, onde a maior parte do recurso deve ficar no município, que é no município que é demandado, então o cidadão paga o tributo, esse imposto acaba indo a maior parte para a União e depois, para a gente poder resgatar da União de volta para o município, você tem que fazer ou na forma de emendas parlamentares ou de algum programa do governo,
Então, está totalmente distorcido isso. Acabamos todos nós gerando essa falsa expectativa e a coisa acaba não se efetivando na prática. Ano passado, por exemplo, nós conseguimos daquilo que foi aprovado empenhar em torno de 30%. E nem sei se liberou ainda os 30%. Então, é a nossa luta a partir de agora. Por isso é que a gente divide as emendas de bancada. Cada um fica coordenando alguma emenda para poder tentar implementar. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre articulações e bastidores. O senhor é um dos responsáveis, um dos hasteadores de uma bandeira do Nery Geller, assume a Secretaria Executiva de Políticas Agrícolas lá no Congresso. Como que está essa articulação de representantes de Mato Grosso na bancada federal? Olha, nós temos uma pouca participação. Já tivemos no passado, quando tivemos lá o Rodrigo Figueiredo, Pagou, nossa participação era maior, né? Hoje nós temos pouca gente em cargos de primeiro, segundo escalão. Nos foi oferecido por aquele que Mato Grosso representa, o ministro me chamou como coordenador da bancada e ofereceu para que a gente pudesse indicar esse cargo de secretário nacional de política agrícola. Nós convidamos alguns membros, por exemplo, convidamos o Glauber, né, da ProSoja, mas ele declinou, que estava muito envolvido com a ProSoja. O Nery Geller é o nome mais certo? E agora indicamos o Nery Geller, com assinatura de toda a bancada, está na apreciação do Ministério nesse momento, que eles estão fazendo as consultas, etc. Eu estou indo para Brasília amanhã, espero que a gente possa dar uma atropelada nisso para que nomeie o mais rapidamente possível, porque esse cargo de política agrícola, secretário nacional de política agrícola, tem muito a ver com a sustentação do preço, com a questão da armazenagem, com a questão da mobilidade, da logística. Então, é importante que nós tenhamos uma pessoa identificada como Mato Grosso, porque Mato Grosso demanda muito o governo federal nesse tocante, e o Nery Geller seria uma pessoa muito importante para poder estar ajudando a resolver esses problemas. Falando sobre eleições em 2014, a gente acabou de encerrar uma eleição, mas já se pensa na próxima. O Marco Silva perguntou por meio do nosso chat, pelo nosso site, ele é de Canarana, deputado. Ele pergunta se há possibilidade do Maggi saindo ao governo, o senhor sair vice. Não, acho que isso aí, a partir de agora, vai começar todas as especulações e as articulações. Nós estamos, nesse momento agora, tentando ver como que vai ficar a participação dos partidos com relação ao governo, né? Nós estamos nessa fase administrativa do governo. Por exemplo, o PSD dá sustentação para o governo na Assembleia, mas não está participando da administração. Então, o governador convidou para a gente retomar. Estamos discutindo os pontos que a gente poderia retomar. Da mesma forma, o PR está revendo as suas posições. Mas essa certamente conversa o PMDB. existe nos bastidores? A partir de agora, nós vamos, principalmente a partir do ano de 2013, que vai se começar as articulações políticas, né? Obviamente que cada partido vão colocar os nomes que tem. O meu partido, nós temos o deputado Zé Riva, que é um nome importante para disputar uma majoritária. O nosso nome também é lembrado vez por outra, mas nós temos bons nomes, o próprio vice-governador. Então, eu acho que nesta fase agora é a fase da gente ir namorando, né? Para poder dar esse casamento em 2014. Dando continuidade a esse assunto bem rapidinho, o Mário de Freitas perguntou pelo nosso chat, bom, no caso que o senhor não saia candidato, quem o senhor defende para o governo do estado em 2014? Não, eu não sou candidato a governo, a governador, né? Meu nome está à disposição do partido para qualquer composição como um membro atuante do partido, aquilo que puder. Mas sair em defesa de alguém? Não pretendo. Não, acho que nós temos, no nosso arco de alianças, nós temos bons nomes, né? Eu falei aqui do deputado Zé Riva, que é o nome que nós temos. O nosso ex-governador Blairo Maggi também é um nome sempre lembrado e um nome muito forte, né? Acho que nós temos muitos nomes aí para ser trabalhado. É importante que as pessoas queiram, né? E que as pessoas se articulem para isso, mas eu acho que está cedo. Nós temos que, o governador Silval Barbosa está na metade do seu mandato. Tem muita coisa acontecendo. As obras da Copa, agora que vai começar as obras no interior. Por exemplo, essa questão do Mato Grosso integrado, de você integrar esses 40 municípios por via asfáltica, vai acontecer em 2013. Então, eu acho que nós temos que nos debruçar para ajudar. Ajudamos o governador Silval a ganhar a eleição, temos que ajudar a governar, ele fazer um bom governo, porque aí nós vamos todos estar em condições da gente se posicionar bem com relação às eleições de 2014. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela presença aqui no RDTV. Muito obrigado.